Boa noite, começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. A Rússia registra a primeira vacina contra a Covid-19, mas a Organização Mundial da Saúde não recomenda e a Anvisa diz que não houve pedido de registro aqui no Brasil. Voluntários brasileiros consertam mais de 2.000 ventiladores pulmonares e ajudam a salvar vidas de pessoas com a doença. O Conselho Curador do FGTS decide distribuir 7 bilhões e meio de reais entre os trabalhadores até o fim deste mês. O presidente Jair Bolsonaro volta a defender a soberania na Amazônia e diz que houve redução no desmatamento no último ano. E você vai ver que o mercado de bicicletas vive um momento histórico. A venda de bikes disparou com a mudança de hábitos provocada pela pandemia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, anunciou mudanças nos testes brasileiros da vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade Inglesa de Oxford contra o novo coronavírus. E uma dessas alterações é a convocação de novos voluntários de outras faixas etárias. Da capital paulista, ao vivo, a repórter Anne Zanetti explica essas mudanças para a gente. Oi, Anne, boa noite para você. Olá, Paulo. Boa noite a você e a todos. Essa novidade sobre a vacina chega no dia em que São Paulo se aproxima dos 640 mil casos confirmados de coronavírus. 25.571 pessoas morreram e mais de 437 mil se recuperaram. A Anvisa anunciou que a idade máxima dos voluntários para a vacina de Oxford passou de 55 para 69 anos. A Unifesp, que é a responsável por aplicar as doses aqui em São Paulo, começou hoje a nova convocação dos voluntários. Outra mudança é o reforço na imunização. Antes era dose única, mas os cientistas de Oxford disseram que com a segunda dose, os voluntários das fases iniciais produziram mais anticorpos. O Brasil participa da terceira fase de testagem. E hoje, os russos anunciaram que tem a primeira vacina contra o coronavírus para imunizar a população. A notícia não despertou o interesse do Instituto Butantan, que já tem parceria com a China para a produção da Coronavac. Essa vacina russa, que a comunidade científica não conhece, você vai ver agora. A vacina russa foi batizada de Sputnik V, uma referência ao primeiro satélite lançado ao espaço. O anúncio foi feito pelo presidente Vladimir Putin. Ele garantiu que ela é segura, que passou por todos os testes necessários e que cria imunidade contra o novo coronavírus. Putin disse que agora a Rússia é o primeiro país do mundo a registrar uma vacina contra a Covid-19. A produção da vacina começa em breve. A expectativa é ter 500 milhões de doses disponíveis por ano. Com isso, a população russa deve começar a ser imunizada nos próximos meses. O governo disse que já recebeu pedido de 20 países para 1 bilhão de doses, mas o produto não tem consenso científico. A vacina está em testes há apenas 2 meses e não chegou ao estágio 3 de ensaio clínico, um dos mais importantes para garantir a eficácia e a segurança do produto. O vice-diretor da Organização Pan-Americana da Saúde, Jarbas Barbosa, enfatizou que nenhuma vacina pode ser utilizada sem ter cumprido as 3 fases de teste. Ele informou que a Organização Mundial da Saúde não tem informações suficientes no momento para avaliar o produto e só depois de revisar todos os dados pode fazer alguma recomendação. Depois de analisar todos esses dados, é que é possível para a OMS fazer alguma recomendação. O chefe do Fundo Soberano Russo disse que a vacina deve ser produzida também aqui no Brasil. E o governo do Paraná afirmou que negocia essa produção com o governo da Rússia. Mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, não recebeu nenhum pedido de registro dessa vacina por aqui. E antes de autorizar, a agência lembrou que avalia aspectos como tecnologia, eficácia e segurança, como explicou à TV Brasil o gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa. A gente precisa ter certeza de que essa vacina é segura naquelas doses que são pretendidas e também que ela vai funcionar. Temos que responder perguntas do tipo: quanto tempo a pessoa vai ficar imunizada após tomar a vacina? Quantas doses são necessárias? Então, tudo isso faz parte dessa avaliação de segurança e eficácia.
No Ceará, pessoas com 60 anos ou mais também já podem voltar ao trabalho presencial, mas com restrições. A decisão é do governo do estado. Veja agora quem pode e quem não pode retornar na reportagem da TV Ceará, afiliada da TV Brasil. Idosos que contraíram Covid-19 e se recuperaram já podem voltar ao trabalho no Ceará, desde que comprovem imunidade ao coronavírus e que não apresentem comorbidades que sejam fator de risco para o contágio. A imunidade pode ser adquirida por pessoas que já contraíram a doença e se recuperaram. E pode ser comprovada por meio de exames de detecção de anticorpos ou atestado médico que comprove a saúde da pessoa. Mas é preciso lembrar que mesmo já tendo tido a doença, os cuidados precisam ser continuados. Se tiver que trabalhar, procurar trabalhar num ambiente que tenha contato com menos pessoas e que mantenha o distanciamento das pessoas, talvez não ficar fazendo atendimento ao público, né? No restante, os outros cuidados são a mesma coisa, procurar evitar sair de casa sem necessidade, utilização de máscara, distanciamento social. No Amazonas, as aulas na rede pública de ensino foram retomadas ontem, como a gente mostrou aqui no Repórter Brasil. E também há recomendações por lá, dentro e fora da sala de aula. Veja na reportagem da nossa afiliada, a TV Encontro das Águas. As medidas adotadas nos espaços das escolas incluem o escalonamento de turmas para o lanche, a organização nos assentos e a higienização das mãos. Uma turma de cada vez, orientado a manter o distanciamento, orientado a antes de lanchar, antes de sentar, passar na pia, lavar as mãos, respeitando o distanciamento social. As aulas presenciais da rede estadual retornam um mês após a reabertura das instituições de ensino privadas. É importante que eles voltem para a sala de aula, para a gente continuar oportunizando conhecimento a esses alunos, né? Porque, como a gente sabe, durante o período, né, da pandemia, muitos não tinham acesso à internet, não tinham como acessar os conteúdos de aula, né? Depois de 5 meses fechados, pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro vão reabrir a partir deste sábado. E uma das principais atrações vai ter desconto para atrair os visitantes. Ao vivo, a repórter Flávia Grossi conta que novidades são essas. Oi, Flávia, boa noite. Oi, Paulo, boa noite para você e para todos. Olha, 5 pontos turísticos aqui do Rio de Janeiro vão reabrir para o público já no próximo sábado. Entre eles estão o Pão de Açúcar e o Corcovado. Essas atrações vão funcionar com horário reduzido e, é claro, vão atuar aí com medidas de segurança, como higienização e distanciamento mínimo entre os frequentadores. Agora, como os turistas estrangeiros vão demorar a voltar para o Rio, a aposta é no turismo doméstico. Muitas dessas atrações vão oferecer descontos para os moradores do Rio. É o caso do Instituto Chico Mendes, que anunciou hoje o desconto de 80% para quem for para o Parque Nacional da Tijuca, onde fica o Cristo Redentor. Os detalhes dessa operação e os outros descontos serão divulgados amanhã. A gente atualiza agora os dados do coronavírus em todo o estado. Até agora, são mais de 182 mil casos confirmados, 14.212 mortes e mais de 163 mil recuperados. No sul do estado, Angra dos Reis já se prepara para a retomada do turismo. Vamos acompanhar na reportagem. Famosos destinos da Costa Verde Fluminense, Angra dos Reis e Ilha Grande voltam a receber turistas após 5 meses de isolamento social. A partir de sexta-feira, na primeira fase, hotéis, agências e embarcações voltam a atender com 50% da capacidade. Ou seja, por enquanto, nada de cenas como estas, de festas no mar com aglomerações. Estamos preparados para essa reabertura. Nós viemos já flexibilizando o comércio e outros segmentos e medindo o impacto nas contaminações e tivemos um resultado muito bom. A população está aguardando isso, que é importante para a economia de Angra. Os estabelecimentos e os clientes devem seguir as medidas sanitárias definidas em um protocolo elaborado pelo município de Angra dos Reis. Entre elas, o uso obrigatório de máscara, reforço na higienização dos locais e disponibilidade de álcool gel. Todos devem passar por termômetros antes de entrar nos locais. Se a temperatura estiver acima de 37,5 graus, a pessoa deverá procurar atendimento médico ou voltar para casa. O município criou o selo Novo Turismo Angra e Ilha Grande. Para usá-lo,
Hotéis, empresas e agências precisam fazer um curso de capacitação online e assinar um termo de responsabilidade sanitária. Acreditamos que o turismo doméstico vai ser o primeiro a retomar. E os destinos turísticos que oferecem experiências ao ar livre pelas suas belezas naturais terão com certeza grande poder de atração. Nesse sentido, Angra e Ilha Grande estão muito bem localizados, porque estão perto de São Paulo, que é o principal mercado emissor. No Brasil todo, segundo o Conselho, que reúne os secretários estaduais de saúde, 103.026 pessoas morreram por causa da Covid-19. Até agora, 1.274 pessoas só nas últimas 24 horas. Além disso, são 3.109.630 casos confirmados. Até aqui, 52.160 só nas últimas 24 horas. Em contrapartida, segundo o Ministério da Saúde, 2.243.124 pessoas que tiveram a doença se recuperaram. Falando nisso, os ventiladores pulmonares são fundamentais na cura de pacientes em estado grave, pessoas que estão em UTIs. Por isso, desde março, 700 voluntários recuperam equipamentos que estavam encostados. 28 instituições coordenadas pelo Senai consertaram 2.000 máquinas que retornaram aos hospitais brasileiros. Os respiradores estavam parados dentro dos hospitais por falta de peças e de manutenção. A estimativa é que cada um seja capaz de salvar até 10 vidas durante o prazo de utilização. É um momento de unir forças e aqui na equipe tem pessoas com experiências diversas, de diversas empresas que trabalham com diversas marcas. E estão aí contribuindo e fazendo a diferença. Desde março, os técnicos já receberam 3.989 ventiladores pulmonares. 2.000 equipamentos foram recuperados e retornaram aos hospitais de 24 estados e do Distrito Federal. A iniciativa é voluntária e conta com apoio financeiro de grandes empresas que já investiram 4 milhões de reais na restauração das máquinas. É uma enorme satisfação saber que cada aparelho que aqui é consertado é devolvido ao seu proprietário e lá salva diversas vidas. É uma grande satisfação também saber que essas vidas que são salvas voltam para as suas famílias, levando de volta a alegria que eles merecem. Neumário passou 15 dias na UTI até se recuperar da Covid-19. Ele utilizou um dos aparelhos restaurados pelos voluntários. São pessoas que estão se dedicando para salvar vidas e conseguiram salvar mais uma vida. Hoje posso contar minha história e comemorar mais um ano de vida, graças ao trabalho de pessoas como vocês. Muito obrigado. A pandemia também deu destaque aos cuidadores de idosos. Uma pesquisa da Fiocruz mostrou que 8% dos lares do país têm pessoas que precisam desses profissionais. Mas a desigualdade brasileira também se reflete neste ponto. Entre os idosos que têm cuidadores, 40% são brancos e apenas 10% são negros. O trabalho para cuidar de idosos aumentou durante a pandemia do novo coronavírus. Com dados do IBGE, a Fundação Oswaldo Cruz investigou como a Covid-19 tem afetado a vida dos brasileiros. Os dados revelam que 8 em cada 100 casas brasileiras com idosos tem pelo menos um que necessita de ajuda para realizar atividades básicas do dia a dia. 28% desses lares contam com cuidadores profissionais. Entre aqueles que têm essa ajuda, 40% se declararam brancos, 17,5% pardos e 10% negros. O estudo da Fiocruz mostra a desigualdade de acesso a cuidadores profissionais no país. Entre a população negra, a responsabilidade recai sobre os próprios familiares, quase sempre mulheres, em 9 em cada 10 casos. Além disso, em mais da metade das casas em que havia um idoso assistido por um cuidador, esse profissional continuou trabalhando durante a pandemia, sem fazer isolamento. E se a gente não entender que o cuidado, desde que a gente nasce até que a gente morre, ele é a chave para um estado saudável, um país saudável, uma vida saudável. Se não entendemos isso, não entendemos nada. Daqui a pouco você vai ver. Os relatos do dia a dia de quem está na linha de frente de combate ao coronavírus, reunidos num livro.
O Conselho Curador do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, decidiu hoje distribuir 7 bilhões e meio de reais entre os trabalhadores. O dinheiro corresponde a uma parte do lucro do FGTS no ano passado e deve ser depositado até o fim deste mês. O Conselho se reuniu por videoconferência e aprovou a distribuição de parte do lucro obtido pelo FGTS em 2019 aos trabalhadores. Os valores serão depositados até 31 de agosto. De um total de mais de 11 bilhões de reais, 7 bilhões e meio vão para o saldo do FGTS dos trabalhadores. O rendimento ficará em 4,9% ao ano, maior que o da caderneta de poupança. Com isso, nós queremos mostrar, especialmente para o trabalhador que não tem muito acesso a mercados de capitais, a mercados financeiros para aplicação dos seus recursos, que manter o recurso no FGTS é uma alternativa interessante. De acordo com a Caixa, o FGTS arrecadou no ano passado quase 129 bilhões de reais. Recursos que vieram da contribuição de 4 milhões de empresas e de 1 milhão de empregadores domésticos que recolheram a contribuição. Além de ajudar o trabalhador em casos de demissão, aposentadoria e doenças graves, o fundo financia obras de saneamento, infraestrutura e habitação. O dinheiro está no mercado, financiando obras, gerando empregos e garantindo a melhoria de condição de vida aí das faixas mais vulneráveis das famílias brasileiras. O presidente Jair Bolsonaro e os outros chefes de Estado que compõem o chamado Pacto Letícia participaram hoje de uma reunião virtual sobre a preservação da Amazônia. O presidente brasileiro voltou a defender a soberania dos países que têm a floresta e disse que houve redução no desmatamento no último ano. Brasil, Bolívia, Equador, Colômbia, Peru, Guiana e Suriname fazem parte do Pacto Letícia, assinado no ano passado com o objetivo de propor parcerias entre estes países para a preservação da Amazônia. No encontro virtual com chefes de Estado, o presidente da República, Jair Bolsonaro, citou como principal ação de governo a Operação Verde Brasil 2, que combate crimes ambientais na Amazônia Legal. Julho desse ano. Levando-se em conta julho do ano passado, nós registramos uma diminuição de 28% de desmatamentos ou queimadas na região. Jair Bolsonaro também destacou que a união entre os países é fundamental. O Brasil reitera, então, sua permanente abertura ao diálogo e à cooperação, sempre no entendimento de que continuaremos a ser nós, os países amazônicos, os senhores de nossos territórios, do nosso destino. O presidente anunciou que deve lançar em breve, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, um fundo para financiar e promover a bioeconomia e o desenvolvimento sustentável dos países que compõem a região amazônica. Bolsonaro ressaltou a necessidade de melhorar a vida dos mais de 20 milhões de brasileiros que vivem na região. Ao sair da reunião, o vice-presidente Hamilton Mourão explicou eixos estratégicos para o desenvolvimento da região. A questão da bioeconomia, ela tem 3 eixos estratégicos, né? Primeiro, a gente mapear as cadeias de valor que estão integradas à biodiversidade da Amazônia. Então, vai produzir açaí, vai produzir cacau, vai produzir pupunha, né? A questão da piscicultura, da silvicultura, etc. e tal. Depois você tem que ter uma infraestrutura logística sustentável. E isso precisa de quê? De financiamento, que é o 3º eixo estratégico. Hoje faz uma semana da mega explosão no porto de Beirute, capital do Líbano. E por isso mesmo, centenas de pessoas marcharam em direção ao local do acidente para homenagear as 171 vítimas. Foi feito 1 minuto de silêncio no momento exato da explosão. Pelo menos 40 pessoas seguem desaparecidas e mais de 6 mil estão desalojadas. Além de homenagens, o dia foi de protestos. Manifestantes queimaram um portão que dá acesso ao parlamento do Líbano e pediram a renúncia do presidente Michel Aoun. Ontem, o primeiro-ministro do país, Hassan Diab, deixou o cargo. A tropa de choque dispersou a multidão. E o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, escolheu hoje a senadora Kamala Harris, da Califórnia, como vice para a eleição de novembro deste ano. Harris é a primeira mulher negra numa importante chapa presidencial na história dos Estados Unidos. De volta ao Brasil, o dia a dia e os questionamentos dos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus são o tema do livro Pandemia, Relatos da Frente de Batalha.
Além de depoimentos emocionantes, o livro traz orientações que ajudam na imunidade. Eu fui atender um paciente e ele me falou assim: eu tô me sentindo como um cachorro abandonado. Aquilo me marcou muito, porque ele falou que ele se sentia sozinho, não tinha notícias do mundo lá fora e que as pessoas entravam simplesmente para cuidar dele e viravam as costas com medo dele. Tatiana é fonoaudióloga e reabilita pacientes que ficaram entubados por conta da Covid-19 para que voltem a falar e engolir. A parte técnica já era conhecida, mas lidar com o novo vírus é difícil. Acho que a maior dificuldade foi esse medo do novo. Os profissionais, todo mundo trabalhando temeroso, o ambiente ficou pesado, então acho que foi o que mais me marcou assim, na rotina. Histórias da rotina de mais de 60 profissionais como Tatiana estão no livro Pandemia, Relatos da Frente de Batalha, escrito pelo médico Daniel Magnoni. Eu percebi que existia um monte de pessoas que me circundavam que estavam com medos, ansiedades, angústias, sonhos perdidos, e fiz um questionário e fui aplicando. Todos tinham planos, viagens, casamentos, congressos, trabalhos, teses de doutorado, mestrado. Então as pessoas sofreram muito e ainda estão sofrendo. Além dos depoimentos, o livro traz o que já se sabe cientificamente sobre o novo coronavírus. Nenhum alimento cura a Covid-19. O autor, que também é nutrólogo, desmente fake news e indica alimentos que ajudam a melhorar a imunidade. Tenho textos discorrendo sobre os fatores de risco para o coronavírus. Obesidade, diabetes, desnutrição, caquexia, sarcopenia, que é perda de músculo, a necessidade verdadeira e científica de suplementar ou não ficar suplementando zinco, vitamina D à toa, mas quando suplementar. E também eu discorro sobre o tipo de proteína é inadequada e como escolher uma boa proteína. Durante essa pandemia, muita gente descobriu a bicicleta como um meio de transporte, e não só como lazer ou atividade física. As vendas no mês passado, em comparação com julho do ano passado, tiveram um aumento de 118%. E está faltando bike no mercado. Depois de sofrer uma lesão no joelho, a Raquel teve que procurar uma atividade de baixo impacto. Encontrou na bicicleta essa alternativa. A paixão foi tanta que agora pedalar, respeitando o distanciamento social, é um exercício físico para toda a família. É só a nossa bicicleta mesmo, todos de máscara. Então, a gente se sente seguro. Muita gente descobriu as vantagens da bicicleta durante a pandemia. Um levantamento da Associação Brasileira do Setor aponta que em julho a venda de bicicletas em todo o país cresceu 118% em relação ao mesmo período do ano passado. Bom para o Marcos Vinícius, que em 30 anos de mercado nunca vendeu tanto. A gente está com falta de bicicleta no mercado. Os prazos de entrega estão se girando entre 30 e 40 dias. Então nós estamos vendo um aumento contínuo, perene. Claro que um dos efeitos negativos disso é que o mercado não tem tanta oferta para suportar tamanha demanda, tamanho aumento dessa procura. E a gente imagina que essa situação vai se normalizar agora na segunda quinzena de agosto e início de setembro. Além de ser uma atividade que promove bem-estar físico e mental, o uso de bicicletas também é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, por ser um meio de transporte que contribui para o distanciamento social. Mas para ser seguro de verdade, é preciso cumprir alguns protocolos. Medidas de segurança para que a bicicleta seja um modal seguro durante a pandemia é o uso de máscara, o uso de óculos, você manter a distância das pessoas, manter a distância de aglomerações também de qualquer forma, evitar transitar por meio de um monte de gente e também evitar pedalar em grupos, né? O festival Com Kids vai ser online este ano. Há 10 anos, o evento apresenta filmes infanto-juvenis premiados no mundo todo. Veja os destaques e as novidades na reportagem da nossa comentarista de cinema, a Ana Karina de Carvalho. Um festival imperdível entra em cartaz. É o Com Kids, que traz uma seleção especial de filmes para crianças. O evento será realizado nas plataformas do YouTube Kids e SP Cine. Na programação, 12 filmes com acessibilidade e tradução.
disponibilizados em 2 categorias: a seção Histórias Latino-Americanas para crianças de 7 a 12 anos e a seção Pequenas Histórias, destinada a crianças de até 6 anos. Entre as obras, muitas premiadas internacionalmente por sua qualidade. Uma delas é o filme nacional Meninos e Reis, documentário premiado de Gabriela Romeu, todo filmado no Ceará. Você vai poder acompanhar todo o festival de uma forma online, virtual, até porque durante a pandemia, fisicamente o festival foi impedido de se realizar, mas estamos firmes e fortes, aproveitando a situação, até porque é um momento muito especial, porque as crianças e os jovens, e principalmente adolescentes, estão dentro de casa e estão colados nas telas. O festival estará disponível até o dia 31 de agosto. Para assistir aos filmes e saber mais, vale dar uma olhada no site do evento: www.comkids.com.br. E o Repórter Brasil de hoje termina aqui. Você fica agora com o programa TV Brasil Esporte. Uma ótima noite e até amanhã.